Olá, meu querido, tudo bem? Graças a Deus. Tudo bem com a nossa família eterna, né? Essa família maravilhosa, essa família que Deus tem abrido, né? Ou tem aberto os olhos dos nossos entendimento ou do nosso entendimento e tem nos mostrado a verdade de acordo com a palavra. Eu fiz aqui algumas anotações no segundo capítulo de 2 Tessalonicenses. O capítulo 2, 2 Tessalonicenses, é sobre aquilo que nós precisamos saber sobre textos e contextos. Aqui nesse capítulo de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, aqui se trata do dia da vinda do Senhor, que já aconteceu. O capítulo diz assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Ora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, preste atenção no detalhe, reunião com Ele, rogamo-vos que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar, ou em outras traduções, vosso entendimento. Nem vos perturbeis, ou seja, não fiquem preocupados, não fique igual doido, não é? Não fique igual cego em tiroteio. Não vos perturbeis, nem que seja por espírito, ou que seja por palavra, que seja por epístola, como se isso viesse de nós, como se o dia do Senhor ou o dia de Cristo já tivesse chegado, ou seja, estavam na preeminência. O que acontece, queridos? A epístola de Paulo aos Tessalonicenses, por que eles não estavam entendendo o assunto sobre o dia do Senhor? Primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente estuda a Bíblia é a importância do análise textual. Em segundo lugar, a colocação verbal do texto. Estava vendo aqui um burburinho sobre o dia da vinda do Senhor. Mas quem estava preocupado com isso? Os irmãos lá de Tessalônica, ou seja, os tessalonicenses. Era uma cidade judia? Não. Era uma cidade não judia. Essa cidade, carta aos Tessalonicenses, estava, não é, fora da comunidade de Israel. E essa carta, que foi escrito segundo a tradição, não é? Eu não gosto muito dessa coisa de datas bíblicas, porque elas divergem, né? Mas, segundo a história, essa carta foi escrita no ano 53, que foi escrito a data. Pense comigo, se você der importância a uma análise textual, se você der importância à colocação verbal do texto, o que vai acontecer? Você vai entender que essa escrita do texto, no pretérito perfeito e no pretérito mais que perfeito, você não pode ignorar a história. Você sabia que você pode perguntar assim, tá, mas o que tem a ver, então, essa carta aos Tessalonicenses com o povo judeu? Não se esqueça que os irmãos que Paulo escreveu também estavam ali, judeus, fora da comunidade de Israel.
Porque nas épocas das diásporas ou das dispersações, muitos judeus correram da lei de Moisés, fugiram de obedecer à lei de Moisés, foram se refugiar em outros países, então eram judeus, mas não eram reconhecidos pela comunidade de Israel, caso dos gentios, não é? O que mais é estudado é o caso dos samaritanos. Então, quando você respeita isso, você não pode ignorar a história. Nós precisamos saber e entender e respeitar a colocação verbal do texto ou o tempo verbal. Você tem que aprender a conjugar o verbo. Queridos, preste atenção na pergunta que eu vou te fazer. Eu estou de terno? Eu estou de paletó? Eu estou de gravata? O cara aqui feio pra burro, feio pra caramba, aos olhos do sistema religioso, boné na cabeça, camisa manga curta, eu estou de calça jeans, eu não tenho aqui um broche, não é? Eu não tenho um anel, só o meu reloginho, que eu amo muito. Não tenho um diploma de formatura, como é que fala o nome? Esqueci o nome. Aquele canudo de formatura, não é? Mas eu saí de lá. Eu saí do sistema. Então eu não preciso estar vestido com um paletó, um terno, uma gravata de seda, um sapato que dá para pentear o cabelo, né? Tem sapato aí que só misericórdia, você penteia até o cabelo nele, né? Um cabelo de pichauim, não é? Cabelo mesmo. Eu não gosto de falar que eu sou pardo, não. Na minha certidão eu sou pardo, porque eu sou filho, né, de índio, eu sou neto de índio, eu sou filho de índio, eu sou, né? Eu sou dos tupiniquins, né? Aqui no meu estado, né? A reserva aqui dos tupiniquins, e eu sou descendente de lá. Então, mas eu gosto de me sentir um negão. Eu gosto de me sentir um negão, porque o meu avô, não é por parte de mãe, o pai da minha mãe era um negão. A minha mãe que era índia, a minha avó era índia, mas o meu avô, parte de mãe, era negão. E o meu avô, parte de pai, um italiano, que também casou com a Índia, uma mestiça, e aí embolou tudo, né? O meu pai era branco, do olho bem clarinho, quase verde, enquanto minha mãe, uma índia, né? E saiu essa cor aqui bonita, né? Mas eu sou negão, eu gosto de me sentir um negão. Então, eu não preciso de nada disso, desses ternos, esse paletó e gravata, para estar falando isso aqui com você. Dentro do templo, é interessante que eles usam carro importado, melhores apartamentos, melhores casas, melhores carros, não é? As melhores roupas, roupa de grife, tudo que você pensar de melhor, eles usam para ludibriar as pessoas. Eu não preciso disso para falar a verdade. Eu só preciso ser simples e estar falando isso aqui. O que nós precisamos saber sobre texto, contexto, não é? Sobre a importância do análise textual, não é? A colocação verbal do texto. Não podemos ignorar a história. Precisamos respeitar a colocação verbal do texto ou o tempo verbal, a conjugação do verbo. Em quinto lugar, nós precisamos, não é, respeitar o contexto cultural, o contexto social ou o contexto histórico de uma passagem bíblica, principalmente, né, as cartas de Paulo. E em sexto lugar, nós precisamos entender a linguagem do texto. O que é isso, Alberto? Será que a linguagem ela foi literal? Ela é literal? Será que a passagem ela é simbólica? Então isso aqui, Paulo escreveu no ano 53 para os seus ouvintes.
Quem eram os ouvintes? Os crentes de Tessalônica. Estava havendo um burburinho sobre o dia do Senhor. Então Paulo, ele escreve: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, rogamo-vos que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste quem? O homem do pecado, ou o filho da perdição. Essa palavra para você, o que você acha? A linguagem do texto, ela é literal? Ela é simbólica? Ou ela é figurada? Você já se perguntou o que é uma crítica textual? Você já se perguntou? Dá uma olhadinha aqui no versículo 3. O versículo 3 diz assim, ó: ninguém de maneira nenhuma vos engane, pois isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E aí? Isso aqui, queridos, não é uma doutrina. Isso aqui é um relato. Mas quantos evangélicos, seminaristas, que debatem isso aqui como se fosse uma doutrina? Não. Isso aqui é um relato. Paulo estava relatando um fato. Então, o que é isso? Relatar um fato. Anticristo, homem do pecado, o homem da iniquidade. O que é isso? E o que Paulo diz? Ele se opõe, versículo 4. Preste atenção que isso aí não é uma doutrina. Preste atenção quando você faz uma crítica textual. Paulo diz assim, versículo 4. Ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Epá. Se os futuristas falam que isso aqui ainda vai acontecer, o dia do Senhor, cadê o templo? Esse anticristo, esse homem do pecado, esse homem da iniquidade, tá vendo que isso aqui não é doutrina? Paulo está relatando um fato. Ele relatou um fato. Onde era o santuário que esse homem iria se assentar? Onde era o santuário que ele gostaria que todo mundo olhasse para ele e encarasse ele como Deus, parecendo ser Deus? Onde? No templo em Jerusalém. O santuário era lá. Então, como essa carta foi escrita, vamos dizer que foi escrito no ano 53. O templo caiu em que ano? No ano 70. Ou seja, a carta foi escrita no ano 53 e o santuário que esse homem iria assentar não existe. Por quê? Porque 17 anos depois que a carta foi escrita, o templo caiu. Ou seja, a palavra que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, ela se cumpriu antes do templo cair. Hoje isso aqui não poderia mais se cumprir. Por quê? Porque o templo caiu no ano 70. Eu não vou argumentar muito, mas você pesquise aí sobre quem foi Antíoco Epifânio.
que ofereceu um animal, uma porca, no lugar de um bezerro, no lugar de uma ovelha, no lugar de um cabrito. Procure saber quem profanou o templo, se assentou naquele templo querendo ser Deus, querendo parecer Deus, louco que as pessoas olhassem para ele e falassem: esse aí é verdadeiramente o próprio Deus. Então, no ano 70, tudo isso aqui, antes disso aqui, do templo cair, se cumpriu. No ano 70, Deus usou a espada de Tito para trazer a espada sobre Israel. A grande tribulação, o dia do Senhor, de 2 Tessalonicenses capítulo 2, aconteceu, isso aqui, ó, a vinda do Senhor foi no ano 70. Só que Paulo diz que antes do dia da vinda do Senhor, o templo iria o quê? Iria ser profanado. E foi, meu amigo. E foi. Então, quando você estuda a Bíblia, aprendendo o que é contextualizar a Bíblia, aí você vai entender a história. Então, o que é contextualizar? Significa mostrar as circunstâncias que rodeiam um fato, ou você mostrar as circunstâncias que rodeiam um assunto. Quantos líderes, professores de EBDs, professores de cursos teológicos, quantos seminaristas, entre aspas, que não sabem o que é você contextualizar um texto? Por exemplo, eu citaria João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas que tivesse ou obtivesse a vida eterna. Contextualiza isso. Você tem que traduzir a palavra mundo, você tem que traduzir a palavra amor, você tem que pegar que tipo de vida eterna que era. Deus amou o mundo. Qual mundo? Qual mundo? O mundo Aeon ou o mundo Cosmos, no original? Então, para quem que Paulo estava falando isso aqui? Para quem foi arremetida esta carta? Para quem eram esses fatos? Paulo só estava dizendo isso aqui, ó. Vocês, versículo 2, não vos movais facilmente do vosso entendimento. Vocês não fiquem perturbados, desorientados, ou que seja algum espírito que vai falar com vocês, que seja por alguém que vai conversar com vocês, ou que seja por epístola, alguém vai escrever para vocês. Paulo disse assim, como se isso procedesse de nós. Paulo falou assim, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Paulo falou assim, fica tranquilo, fica tranquilo. E essa carta de Paulo, o que ele falou aqui que iria acontecer, só aconteceu 17 anos depois da escrita dessa carta. Porque 53 com 17, 70. Mas antes do ano 70, o santuário, o templo foi profanado. Então, tudo que Paulo falou aconteceu. Então é isso que eu queria dizer, meu querido. Não fique perturbado se alguém pega isso aqui e joga para frente como se algo fosse acontecer. É muito interessante quando você valoriza a palavra. É muito interessante. Então, Paulo, ele disse claramente
que vocês, que eram eles, né? Agora ele diz assim, ó, no versículo 5, para você entender melhor. Ele fala assim, ó: não vos, ou seja, vocês não se lembram? Esse vos é a segunda pessoa, não é eu nem é você. Ele diz: não vos lembrais de que essas coisas vos, outra vez, eu dizia a vocês, quando ainda estava com vocês? Versículo 6. E agora vocês sabem o que detém o dia do Senhor, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Vocês sabem que agora, vou contextualizar direito, tá, meus queridos? O versículo 6 está se referindo ao homem da iniquidade, o homem do pecado. E agora vocês sabem o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque o ministério da injustiça já opera. Olha o tempo aqui. O tempo presente de quando ele estava falando. Entendeu? Somente há um que agora o detém até que seja afastado. Aí muita gente interpreta aqui, o Espírito Santo, é a igreja que não deixa o homem do pecado surgir, é o Espírito Santo que não deixa o anticristo, não deixa o não sei quem. Queridos, pelo amor de Deus, quando existe o desrespeito ao texto, ao contexto, quando existe o desrespeito a tudo isso que eu disse para você, a importância do análise textual, a colocação verbal do texto é muito importante. Você não pode ignorar a história. Você tem que respeitar a colocação verbal do texto. Você tem que respeitar o contexto cultural, o contexto social, o contexto histórico. Você tem que entender a linguagem do texto, se ela é literal, se ela é simbólica ou se é figurada. Então, quando você faz uma crítica textual, aí pode ter certeza que você não vai enganar ninguém. Tá bom? Deus abençoe. Tudo isso aqui já cumpriu. Tudo já cumpriu. Porque isso aqui, ó, o dia do Senhor, era o ano 70. Mas quem haveria de surgir antes do ano 70 para profanar o santuário, o templo, era alguém que tinha que chegar antes da apostasia, que era antes do ano 70. E nesse caso, a apostasia era esqueci a palavra. Oh, meu Deus, esqueci a palavra aqui, irmãos. Abominação. Quem abominou o templo? E isso Paulo ligou à apostasia daquele tempo. Deus abençoe. Tamo junto. Tchau.